conhecendo a tua vontade e vivendo para a tua honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lindos. Hoje a gente vai aprender um pouco da história de Ruth. Quem conhece Ruth aqui? Tem uma Ruth aqui? Ruth é a tua líder? Tem uma Ruth aqui, nesse momento? Tem não, nenhuma Ruthzinha aí, perdida? Hoje a gente vai aprender a história de Ruth. Ruth é uma mulher bíblica, uma mulher que está lá na Bíblia, e ela tem uma história muito interessante sobre um relacionamento, na verdade, a perda de um relacionamento junto com sua sogra, Noemi. E para isso, eu quero que você preste muita atenção, porque a história vai dar base para a pregação, para que você entenda. Mas vamos colocar tudo isso num certo buraco, ou pelo menos no entendimento. Primeiro, biblicamente, a gente não tem muita coisa falando sobre namoro. Na verdade, a gente não tem nada falando sobre namoro. Então, qual é a nossa decisão? Não falar sobre namoro, porque não tem na Bíblia, ou começar a entender o porquê não tem namoro na Bíblia? Aí eu vou te dar a resposta. A gente precisa falar sobre namoro, porque é uma realidade nossa. Mas na época que a Bíblia foi escrita, na época de Jesus, não existia namoro. Namoro é algo muito mais do Ocidente e não do Oriente. É muito mais da nossa cultura, de algo mais novo do que antigamente. A ponto de que tem várias religiões ou vários espaços na história onde as mulheres escolhiam com quem ia casar. Na verdade, elas eram dadas em casamento. Do mesmo jeito que na Bíblia, a gente vê falando muito sobre o noivo e a noiva, ou o caso ali de Maria e José, onde Maria foi escolhida, eles não eram casados, ela engravida, mas eles eram prometidos, eles eram uma espécie de noivo. E ainda haveria o casamento. Então, como não existia esse relacionamento, o relacionamento era no casamento, ou só existia relacionamento dentro do casamento, então a gente não tem muita base bíblica. Mas a gente entende que, biblicamente, o namoro ele deve partir para o casamento. E nunca ao contrário. Nunca o namoro ele pode ser um experimento do casamento ou um test drive para o casamento. O ponto é, se a gente não tem o que falar sobre namoro, a gente tem como falar sobre casamento. Então, nosso foco é, vamos falar sobre o que a gente deve viver no casamento para analisar se o que a gente vive hoje no namoro vai direcionar para isso ou vai, na verdade, quebrar o caminho ou a jornada para o casamento. Então, beleza? Todo mundo no mesmo lugar? Biblicamente, a gente não tem nada falando sobre namoro, porque não existia namoro no tempo de Jesus. Jesus não namorou. Então, a gente tem um processo de que era comum, ou na verdade era cultural, as pessoas já casarem direto. Não tinha muito esse tempo de escolha, de conversa, mas já existia amor. Já existia paixão, mas as pessoas tinham muito mais comprometimento do que paixão. As pessoas casavam muito mais por obediência do que pela paixão. Mas existia paixão, existia amor. Se você ler ali Cântico dos Cantos, você vai ver ali um livro totalmente, na verdade, falando sobre um relacionamento entre duas pessoas. E aí o desejo, o amor e tudo que acontece também nesse processo pré-casamento, né? E aí, a ideia dessa série é como perder um conversante em 10 dias. Já entendendo como um livro, ou na verdade como um filme que está rolando aí. Mas a ideia é como perder um conversante. Por quê? A Rede Livre, ela tem um ponto. A gente acredita que adolescente não tem capacidade de namoro. Vocês não têm capacidade de namoro quando você entende o que é o casamento. Mas se vocês não entendem o que é um casamento, naturalmente vocês vão achar que vocês estão prontos para o namoro. E aí vocês vão se frustrar, vão quebrar o coração, vão se lascar todinho para depois entrar num namoro cheio de problemas. E eu vou contar um pouquinho como foi o meu processo com a minha esposa, que se tornou esposa. Não é que tipo, tô namorando, meu Deus, eu sou a pior pessoa da vida. Não, não é isso. Mas o nosso conselho, o nosso direcionamento, não namorar agora. Porque tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem muita coisa para você viver na sua fé
e na sua vida para que você possa agora decidir ela já junto com outra pessoa. Porque um casamento vocês vão viver e decidir coisas juntos. Você não vai decidir nada sozinho. Eu não posso simplesmente hoje, vou morar em São Paulo. Não. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus 2 filhos. Eu tenho que pensar em família. Mas quando você está solteiro, não. E vamos lá. Hoje eu queria ler com vocês Ruth, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro, mas o primeiro trecho vai ser até o 5, para a gente entender um pouco dessa história, tá? Vocês estão comigo? Estão entendendo bem? Prometo ser muito sincero por amor a vocês. Amém, Lucas William? Vamos lá, abrir a Bíblia. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Na época que os juízes lideravam, houve fome na terra. Deixa eu só mudar aqui a minha versão para ficar a versão igual a de vocês. Na época dos juízes, houve fome na terra. Não, peraí, não está igual agora. Agora vai estar igual. Porque a NVI tem 2 versões agora, galera. Então, sua Bíblia, a NVI, tem a versão 2011 e tem a versão agora atualizada, que é essa aí, né? É na atualizada? Isso. Vamos lá. Na época que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com uma mulher e com seus 2 filhos em algum tempo na terra de Moabe. Qual é o nome da terra? Moabe. Terra de Moabe foi lá em Campina Grande, ok? Ele morava em João Pessoa, foi para Moabe. Ele morava em Jerusalém e foi morar em Moabe, tá? Na terra de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e sua mulher chamava... Como é o nome da mulher? Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Eles se mudaram e foram viver ali. Deixa eu só explicar um pouquinho. Tinha uma terra, essa terra estava passando muita fome. Em Jerusalém teve uma época que tinha muita fome. Teve muita fome. E aí eles decidiram, rapaz, aqui está tão difícil de morar, vamos morar em outro lugar. Então o cara pegou sua família e levou essa família para a terra de Moabe. E aí, nessa terra, eles começaram a viver, mas aconteceu um problema. Versículo 3. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Guardem isso. O bichinho, né? Morreu. E ela ficou, Noemi, com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfã, e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Mahlon e Quilion. Meu Deus. Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Triste história? Triste história. Aqui, só para entender, só para vocês entenderem. Noemi e o seu marido vão para Moabe. Lá em Moabe, depois de um tempo, o marido de Noemi morre. Noemi tinha 2 filhos. Os 2 filhos casaram com 2 moabitas, já eram daquela terra, 2 campinenses. E aí, essas 2 campinenses perderam também os seus maridos. Então, as 2 mulheres ficaram viúvas e Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Quem ficou na casa? As 3 mulheres. Isso era um problema para a época. A mãe e as 2 noras. Isso era um problema na época, por quê? Porque antigamente não tinha INSS. Então ela não tinha como receber nenhum dinheiro. As pessoas não se importavam com viúvas. E as viúvas não eram acostumadas a terem um trabalho. Elas ficavam mais em casa. Então o que é que acontecia? Elas agora iam passar fome. Noemi já era uma mulher velha, então nem conseguiria casar de novo com tanta facilidade naquela cidade. As 2 outras até poderia. Na lei judaica, se, digamos, eu sou primo de alguém, esse primo morre, na lei judaica eu era responsável por casar com a mulher dele e cuidar da família dele para aquela família não morrer e não ficar só. Era assim. Então ela volta para Jerusalém, entendendo primeiro, ela volta para Judá, entendendo primeiro que ali ela ia ser cuidada. Mas, Jacó, tudo isso tem a ver com a nossa vida.
O primeiro ponto aqui é o seguinte: quando as coisas saem do controle, como a gente deve reagir? Quando as coisas saem do controle. Quando o meu coração começa a falar mais alto do que o meu entendimento de quem é Deus. Tem muitos casos assim de... Já aconteceu. Na Rede Livre. Uma menina estava bem com Deus. Estava no gás. Servia, fazia tudo, devocional ali, no gás, no gás, no gás. Se apaixonou pelo menino sem futuro da escola. Se apaixonou tanto que arriou os 4 pneus. E aí foi levada por ele para fazer as maiores besteiras da vida dela. E a maior das maiores, abandonar Jesus. Porque ela deixou o coração dela falar muito mais alto do que as convicções dela. Ela deixou muito mais as certezas ali que ela tinha em Cristo para as vontades do coração dela. Então, quando as coisas saem do controle, o que é que a gente deve fazer? Por quê? Porque aqui em Noemi as coisas saíram do controle. Ela perdeu o marido, ela perdeu as 2 filhas, os 2 filhos, e agora ela estava ali numa posição onde ela não conseguia entender o que é que ela deveria fazer, tudo que era estável para ela, os mantimentos dela, a família dela, tudo que ela tinha de seguro ali, agora ela não tinha mais. Qual é a resposta de Noemi? Vamos ler na Bíblia? Versículo 6. Versículo 6 diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, quando Noemi soube que o Senhor tinha ido lá e restaurado as coisas, melhorado a terra, qual foi a decisão dela? Dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras no lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada um para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas, cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada um encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhe beijo de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz aos filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua cocunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandones e que não mas te acompanhes. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não for a morte me separe de ti. Aqui a gente começa a ver outra realidade. Primeiro, diante de todo o problema, Noemi disse: eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para João Pessoa. As meninas que nasceram em Campina, foram criadas em Campina, e a vida delas era em Campina, disseram: não sei se eu vou voltar. Uma falou: não volto. A outra disse: eu vou para onde você for. O seu Deus vai ser o meu Deus. Porque ela começou a ver a confiança no Deus que Noemi servia, a sua sogra, e começa a amar esse mesmo Deus. A ponto de arriscar tudo. Quais eram os riscos disso? Primeiro, Ruth não casar com ninguém, porque ela estava indo para um povo que não era o seu povo, não era o seu Deus. Ela seria uma estrangeira ali, e ela poderia não se casar com ninguém. Ela poderia perder tudo, mas ela foi fiel ao Senhor, e o que conquistou o coração dela ali foi o Senhor. Mas o que é que a gente aprende disso?
A gente aprende, galera, que tudo que está envolto da nossa adolescência são coisas que nos conduzem para longe de Deus. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Por quê? A gente tem um caminho, uma verdade e uma vida. E isso é Jesus. Ao nosso redor, a gente tem videogames, Enem, futuros milionários, desejo por ser qualquer coisa nessa vida, por fama e todas as coisas que fazem o nosso coração duvidar se esse realmente é o caminho. Então, na adolescência, você acha que para ser o melhor adolescente da sua vida, você precisa ser famoso, você precisa ter uma namorada, porque parece que liga uma chave, né? Se eu estou com 14, 15 anos, se eu nunca namorei, eu sou um abestalhado. Mas isso não é uma verdade. Quem disse isso? Quem disse que sua vida está no namoro? Quem disse que sua vida está em qualquer coisa? Quem disse que você vai ser feliz se você tiver um namoro? Quem disse que você vai ser feliz se você tiver um relacionamento? Quem disse que você vai estar feliz se você se apaixonar? É diferente. A gente pode até se apaixonar, mas como a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essa paixão? Como a gente vai se entregar nessa paixão? Por quê? A Bíblia diz, em Mateus, capítulo 6 ali, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que são essas demais coisas? O namoro, passar no Enem, passar de ano, não reprovar, não ser expulso de sala e não ser expulso da escola. Isso aqui são as demais coisas, as outras coisas que o Senhor sabe, mas o principal é busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a prioridade da nossa vida, como foi a prioridade de Noemi e como foi a prioridade de Ruth, foi amar ao Senhor. Foi conhecer mais ao Senhor. Foi se aproximar mais do Senhor. E não de coisas e paixões. Por quê? Galera, a gente tem paixões. Sim ou não? A gente tem tentações. Sim ou não? Mas o que a gente faz com ela é que vai ser o pecado. O que a gente vai fazer com essas paixões, esses desejos, é que é o pecado. Não é o pecado olhar para uma menina e achar a menina bonita na escola. O ponto é, aquela menina não conhece a Cristo, aquela menina é uma louca, e eu vou me apaixonar, vou começar a dar em cima até começar a namorar com ela. E aí você vai fazer a pior coisa da sua vida. Ou, eu estou ali, sou viciado em pornografia, vem o desejo, em vez de eu não segurar esse desejo, guardar e arrancar ele do coração, eu vou lá e pratico, ou cometo o pecado. Eu vou lá, vem a vontade de mentir, vem a vontade de filar, vem a vontade de esculhambar na hora da raiva. Em vez de eu cometer e falar, eu vou segurar. Isso aqui é o reflexo de você conhecer realmente a Cristo. Isso aqui é verdadeiramente o reflexo de você amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque você não é mais guiado pelas suas emoções e pelo seu coração, mas você, na verdade, é guiado pela palavra e pela convicção. Ruth não precisava ter ido para Judá. Ruth não precisava ter saído de Campina Grande. Ruth poderia ter ficado em Campina Grande, arrumado outro marido, casado e cuidado dela. Mas ela entendeu no Senhor que o Deus verdadeiro não estava ali, mas estava em Jerusalém, pelo reflexo e pelo testemunho da sua sogra Noemi. Então ela vai seguir Noemi porque ela quer estar onde Deus está. Mesmo que ela não fosse mais casar, mesmo que ela fosse arrumar tantos problemas, vários problemas na verdade ela arrumou. E aí a gente continua. Como você tem priorizado a Deus? Como você tem priorizado ao Senhor? Aqui, antes da gente falar sobre relacionamento, a gente precisa falar sobre você. Como você tem realmente amado ao Senhor para conseguir estar pronto ou estar apto para viver um relacionamento com outra pessoa? Se você não consegue viver uma vida estável lutando contra o pecado, se você não consegue nem ler a Bíblia direito, por favor, você está um namoro na sua vida, você só vai piorar tudo isso. Porque um namoro não é fácil. É uma bênção, é muito massa, mas não é fácil. A gente precisa estar preparado e a gente precisa aprender a obedecer primeiro. A gente precisa aprender a obedecer.
A gente precisa aprender a amar tanto a Deus que mesmo que qualquer pessoa se relacione comigo, nada que ela faça vai me tirar do caminho. E também eu vou aprender a escolher uma pessoa vendo a minha própria vida e o meu relacionamento, uma pessoa que também ama a Deus de todo jeito. Por quê? Se eu escolho alguém, primeiro, eu não amo a Deus, eu vou escolher uma pessoa que não ama a Deus. Se eu amo muito a Deus e sou amado por Deus e entendo a vida que Ele me tem, eu não vou escolher qualquer pessoa. Eu vou escolher uma pessoa que também ama a Deus, que também cuide, para que juntos a gente possa caminhar juntos. Para que juntos a gente possa caminhar e viver um relacionamento autêntico com Jesus. Para que juntos a gente possa realmente fortalecer o outro, em vez de um destruir o relacionamento do outro. Em vez de um destruir o amor que o outro tem com Deus. Em vez de quebrar esse relacionamento que a gente tem com Deus. Amém? Então, a gente vai agora para o terceiro ponto. Tendo segurança em quem você é em Cristo. A gente precisa entender algo. Por que a gente entrega o nosso coração tão cedo na adolescência? Por quê? Maturidade seria? Não sei. O que mais? O quê? Fala alto, eu não ouvi. Influência também. Maturidade também. Mas tem algo ainda mais forte. Como? Como? Não entendi. Noção. Tem um povo que falta, né? Mas vamos lá, quem mais? O quê? Desejos também. Mas no fundo diz. Desejo de fazer parte de algo. Desejo de ser preenchido. Na verdade, isso tudo vai de uma insegurança. As pessoas não têm convicção nenhuma da sua identidade. Psicologia, na verdade, já vai falar isso muito bem. A psicologia vai dizer que com 12, 13, 14 anos, é a hora que você para pensar quem você é. Aí, quando você para pensar quem você é, você começa a procurar as suas bases. E aí você procura na sua infância. Se ninguém te ensinou nada, se ninguém fortaleceu nenhuma base sua, você agora vai começar a procurar em alguém, ou em grupos, ou em pessoas. Porque você precisa ter bases de algum jeito. Então, uma mulher que não teve um pai que amou assim ela e fez ela ser a princesa do lar, normalmente falta uma base. E essa base ela começa a procurar em um homem que vai tentar fazer ela ser a princesa. Do mesmo jeito do homem, que por não ter nada para se sustentar, por não ter Cristo, não ter nada, ele vai em busca de um relacionamento para tentar segurar ali e ter algo para dizer quem ele é. Isso é identidade. Mas quando a gente encontra Cristo, ele preenche tanto essas bases que agora eu não tomo mais a decisão de quem eu vou namorar pelo meu coração, pela emoção ou por ser dependente de pessoas ou de coisas para ser firme. Mas agora na palavra dele. Quem ele quer, mesmo que espere por anos, mesmo que demore muito, eu vou confiar. Então, a nossa insegurança faz a gente tomar decisões burras. A nossa insegurança faz a gente tomar decisões longe da vontade do Senhor. Mas quando você tem segurança e confiança na palavra dele, você vai confiar a ponto de tomar decisões baseadas na palavra dele e não mais no seu coração. Assim como Noemi, com convicção, ela simplesmente, meus 2 maridos morreram, onde está a minha segurança? Em Jerusalém, então eu vou para lá. E ela decidiu voltar. Quando você está lá, começa a namorar, percebeu que o namoro não vai caminhar para a vontade do Senhor. O que é que uma mulher e um homem que confia no Senhor faz? Acaba esse namoro. Porque ele ama mais a Deus do que o namoro. Ou qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente é firmado na palavra, quando a gente tem convicção na palavra, ela vai guiar as nossas decisões. Ela vai guiar o que eu devo escolher. Olhe,
eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio de vivi vários namoros na adolescência. Não me alegro em nenhum deles, antes de me converter. Me converti com 17 anos. Só que todos esses eu namorei para preencher buracos. Pela minha insegurança. E acabava pela minha insegurança. Só que foi tão diferente quando eu namorei com Rafa, minha esposa, hoje. Eu comecei a orar com ela, eu comecei a tentar paquerar com ela, porque eu dizia assim, cara, essa mulher é uma mulher de Deus. É uma mulher convicta de quem é o Senhor. É uma mulher que ama mais ao Senhor do que me ama. Isso começou a ser totalmente diferente. Então eu disse, cara, é essa mulher aqui. Aí a gente começou a namorar. E durante o namoro, cada vez mais a gente ia tendo convicção, porque Deus nunca escreveu no céu, Jacó vai casar com Rafa. E eu orei tanto, Deus, se você quer que a gente case, faz alguma coisa pegar fogo ali, sei lá. Deus nunca fez. Deus queria que a gente tomasse decisão baseada na sua palavra. Então eu olhava, era uma mulher que queria servir comigo. Eu olhava, era uma mulher que queria viver a missão comigo. Era uma mulher que amava ao Senhor, que queria ensinar os nossos filhos na palavra, que queria cuidar de outras pessoas, que queria me amar e eu amar ela. E a gente viveu um tempo de namoro maravilhoso. Depois a gente decidiu noivar. E aí decidiu noivar e o noivado foi maravilhoso. E cada vez a gente tinha mais convicção que a gente queria casar. E a gente viveu todo o namoro e o casamento em santidade para a gente ter a primeira relação sexual dentro do casamento, na lua de mel, e foi a melhor coisa para mim. Foi fácil? Não foi, mas foi por obediência ao Senhor. E depois de 3 anos, a gente teve o privilégio de ter o nosso primeiro filho. 4 anos, na verdade, casado. 4 anos de casado. Com 4 anos de casado, a gente teve o privilégio de ver o nosso primeiro filho, Benjamin. Ele não está hoje aqui, mas daqui a pouco ele vai começar a vir bagunçar aqui. 1 ano e... Na verdade, quando Benjamin fez 1 ano, no aniversário de 1 ano, a gente já descobriu que Rafa estava grávida do segundo filho, Levi. E, velho, a coisa mais linda é o privilégio de viver uma família. É o privilégio de viver realmente os planos do Senhor. O privilégio de viver aquilo que o Senhor tem para nós. O privilégio de viver realmente o fruto da obediência. Que não foi fácil. Se você perguntar para ela, a gente teve vontade de ter relações sexuais antes. A gente teve vontade de acabar. A gente teve vontade de fazer tantas e tantas coisas erradas. Mas a gente, por obediência, não fez. E hoje a gente continua, por obediência, não fazendo. É bem engraçado quando ela se chateia com uma coisa. A primeira coisa que eu digo, amor, tu não pode separar de mim, né? Ela então vai ficar chateada por quê? Vamos lá ficar de boa? Me perdoa logo, fica de boa. Foi mal. Quando eu esqueço de fazer uma coisa que era muito importante e não fiz. Então, galera, a gente tem que olhar para a palavra com muito mais convicção do que com sentimento. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é mau. Que as nossas decisões são más. Quem disse que depois que eu me converto, eu começo a tomar as melhores decisões da minha vida? Não. Eu preciso conhecer as Escrituras para tomar boas decisões. A gente não vive por sentimento, a gente vive por convicção. Convicção de que o não vai ser não independente do que eu sinto. E que o sim vai ser o sim diante da palavra, independente do que eu sinto. Eu falo isso para servir. Nem todo dia eu estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu lembro, cara, eu preciso estudar e conhecer mais o meu Deus. Então eu abro o aplicativo, eu pego minha Bíblia, pego um livro e começo a ler para me relacionar com o meu Deus. Então, se você fica esperando fazer um devocional até o dia que você vai estar sentindo Deus me convidando, me arrastando da cama para fazer um devocional, não é assim a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E dentro disso está a nossa obediência. Galera, decisão mais difícil da minha vida. Eu estava lá, cheguei no lugar onde foi o casamento, a festa de casamento, no dia do Enem, né? E aí, aquele moído, velho. Aquele negócio dentro da barriga, caramba, velho, é o meu casamento. Eu lá no meu auge dos meus 23 anos, minha esposa lá se ajeitando, e aí aquele negócio, né, de passar o dia todo sem ver, ela, um monte de amigo vai sem futuro fazendo brincadeira comigo, tirando onda. E aí chega o dia do casamento. E eu passo ali, ó,
O moído, o moído. Sabe o que passava na minha cabeça? Caramba, velho. É a decisão mais importante da minha vida. Uma das. E é pra sempre. Aí ficava, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre. Será que eu tô certo? Será que eu tô certo? Porque a gente tem medo. A gente tem inseguranças. Mas eu parei, orei e disse, Deus, diante da tua palavra, a gente não está errado. Olhando para a tua palavra, ela é alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Ela é alguém que me ajuda na missão, uma mulher que realmente é uma mulher bíblica. Não tem onde errar. É ela mesmo. Vamos embora. Vamos casar. Foi doideira. Aí foi muito massa. Até hoje tem sido muito massa. E eu quero viver muito massa por muito tempo, até eu morrer, né? Aí quando eu morrer, quem for o primeiro vai ficar triste, né? Eu não sei como é que vai ser. Espero que demore um pouquinho. Mas a gente vive esse privilégio. Porém, eu sei que o nosso coração muitas vezes tende a ser arrastado pelas emoções. Então, o Relationship Goals de hoje não é, pare de desejar. Não, aprenda a gerenciar os seus desejos. Se você aprender isso hoje, está ótimo. Aprenda que você não anda por sentimentos, mas por convicção. Aprenda que as suas decisões, elas têm que ser baseadas na vontade de Deus e não na sua vontade, independente se sua vontade estiver gritando. Gritando. A gente precisa aprender a obedecer ao Senhor. E obedecer, a gente ama obedecendo. A gente ama a Deus obedecendo. Então vamos aprender isso, lindos. Vamos para cima. Aprendemos o que hoje? Não por convicção, não por sentimento, mas por convicção. Coloquem em oração. Confrontem com a palavra. Eu posso finalizar uma coisa? Eu queria que o teclado subisse para fazer a música romântica. Não é brincadeira, faz uma música normal aqui. Existe um ponto que ele é muito massa. O ponto é, eu tenho medos, inseguranças, mas também eu não tenho um relacionamento com Deus. Mas eu quero viver a vontade de Deus. A minha resposta é, desculpa, você não vai viver. Como você quer viver algo que você não conhece? Como você quer viver a vontade de Deus, um relacionamento de Deus, mas se você nem conhece bem quem é esse Deus? Se o seu nível é muito raso de quem é Deus? O que você conhece de Deus é alguns versículos perdidos, mas não conhece a grande história da salvação dele, que vem lá desde o Éden e finaliza num local de esperança, num lugar onde não haverá mais dor nem tristeza. E que no meio desse caminho, Jesus Cristo resolveu o abismo que existia entre Deus e o homem, através do sacrifício dele na cruz. Então, se você não se relaciona com esse Deus, não queira viver um relacionamento com outra pessoa que seja de Deus. Porque você nunca vai conseguir. Você vai ser guiado pelas suas emoções. Mas alguém que ama a Deus e que conhece verdadeiramente a Deus, vai ter um norte, vai ter um padrão, vai ter uma palavra para viver. Amém? Então, minha dica, parem de ser burros. Brincadeira. Não, mas não é verdade, velho. Pelo amor de Deus, velho. Parem. Stop, realmente. Quebrar a cabeça de vocês aqui. Na verdade, parem de tomar decisões de acordo com a vontade de vocês. Aprendam a obedecer ao Senhor, amém? Então fique em pé, vamos orar por isso? O teclado do amor aqui, ó, por favor. Isso. Que herege, né, Júlio? Posso dizer um negócio massa que vai acontecer no final do ano?
A gente teve uma ideia muito massa. Freedom também, mas a gente vai avisar ainda o Freedom. Ou o grande Freedom. Lembrando que próxima semana a gente precisa convidar amigos, amém? Yes, everybody? Por favor, muita gente, porque eu vou comprar um bolo bem grande, tá? Pra gente dividir o bolo para todo mundo. Mas também, no final do ano eu queria fazer o último culto da gente lá fora. Fazer um palcozinho 360, luzinha, fogueira, marshmallow, queimar os dedos. Coisas bem engraçadas. E quem sabe como a gente vai fazer, mas eu sei que vai ser massa. E eu queria daqui pra lá a gente tá com vários outros adolescentes juntos aqui. Então que a gente possa investir na missão, investir nos amigos, trazendo eles para viverem um relacionamento autêntico com Jesus. Amém? E para você que já conhece a Jesus, o meu ensino, que essa é a minha função aqui, confie muito mais na palavra, confie muito mais em Deus. Eu sei que muitas vezes, na hora que aquela pessoa está falando com você, você começa a se questionar. Você começa a ficar em dúvida. Ou, na verdade, você tem tanta vontade de namorar porque você acha que você vai ser satisfeita no namoro. Ou quando você tiver um namoro, meu Deus, minha vida está resolvida. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Você vai estar satisfeita quando você tiver um relacionamento autêntico com Jesus. Você vai ser preenchido quando você entender realmente a obediência dele, quando você realmente viver um relacionamento profundo com ele. Isso preenche completo. Tanto meninos como meninas. Os meninos são aqui, né? Os cabos não tenho emoções. Mas na verdade a gente tem. Não é? Chora, Augusto, chora. Ah. Augusto, tu ama a tua menininha? Muito bem. Vai casar? Amém. Ah, é? Eu que disse, foi? Ah, pronto. Foi? E eu falei quando? Da semana passada? É pra gente contar direitinho, né? Porque então já não faz 3 anos, só falta 2 e pouquinho. Pô, não é não? Se 3 anos foi em outro dia, foi pro passado. Sim, pô, faz tempo. Então só tem aí uns 2 anos e 9 meses, eu acho. Foi em agosto essa reunião. Diga aí. Não, perdão não, fico feliz, pô. Falta menos tempo do que faltava antes. Não é? Eu posso casar vocês? Não, mas tem outras pessoas para casar, né? Tipo, ele soube dar um não bem educado, né? Parabéns, Augusto. Galera, o meu sonho de verdade é que vocês vivam sim um casamento. Vivam sim um namoro. Porque foi Deus que criou. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo, Deus criou a paixão, Deus criou as emoções. Não é que tipo tudo isso é mal e agora a gente vai viver uma bolha. Não. Só que antes a gente precisa aprender a lidar com isso. Como é que a gente entra num relacionamento cheio de problemas ainda sem resolver pessoalmente com Deus? Como um homem pode entrar num namoro viciado em pornografia? Como uma mulher cheia de mentiras ainda, viciada em mentira, pode entrar em um namoro cheio de fofoca, cheio de moído? Cara, vamos primeiro resolver nosso problema com Deus. Depois a gente arruma um problema com o outro, entendeu? Mas o namoro é uma benção. E sabe o meu sonho? É celebrar o casamento de vocês. Meu sonho é poder acompanhar o casamento de vocês. É servir juntos. Eu e minha esposa, vocês e a esposa de vocês um dia. Ou, vocês entenderam, né? Quem sabe, olha que doideira. Vai estar um dia, daqui a, sei lá, 10 anos, Benjamin, meu filho, com 13, e o seu filho também, um dia. Na verdade, tem que botar mais velho, né? Um pouquinho, porque tá cedo, né? Pra vocês terem menino. Então, Benjamin com 20, e os de vocês com 10, né? Mas, de verdade, eu sou isso.
E eu quero que vocês sonhem. Deus criou o casamento. Deus criou o relacionamento. Deus criou o amor. Mas o pecado manchou e deturpou isso. E Satanás, ele quer que você se esbalde nesse amor falso. Se esbalde nesses relacionamentos quebrados. Sabe por quê? Para que você não acredite mais nos relacionamentos. Para que você não acredite mais que dá para casar e viver o casamento até o fim. Que dá para ser fiel. Que dá para ter alegria no casamento. Olha que tristeza. O mundo vive dizendo que quem casou fez a pior decisão da vida. Ou quem casou vive os piores dias da minha vida. Eu vivo o melhor. Meu Deus, eu nem sei hoje se sobreviveria sem minha esposa. Eu não sei não. Eu passaria fome, ficaria sem roupa. Meu Deus, como é que eu ia... Eu não acho mais nada na minha vida. Minha esposa cuida tão bem de mim que até os médicos ela marca. Eu chego pro médico e digo, médico, eu não sei, doutor, eu não sei nem por que eu tô aqui, mas minha esposa que mandou. Aí o senhor é de quê? É porque de vez ela marcou uma vez tanto médico que eu não sabia nem o que ele era, entendeu? Eu chego, o senhor é o quê? Ah, eu sou cardiologista. Pronto, eu acho que eu tenho um problema no coração. Enfim, é muito engraçado isso. Mas é o zelo e o cuidado dela por mim. Ela me acordou um dia desse para fazer exame de sangue. Eu, Benjamin, Levi, todo mundo. Ela não fez. Ela não levou furada, mas nós três a gente precisou chorar lá, fazendo a furada. Eu sou ruim, viu? Não chorei não, mas eu tenho um medo danado de agulha. E eu precisei ser homem, né? Porque eu estava na frente dos meus 2 filhos, né? Mantenha a postura. Pra ter noção, eu fui fazer o meu primeiro exame de sangue quando eu fui casar, porque ela disse só casar comigo se fizesse um exame de sangue. Foi meu primeiro exame de sangue com 23 anos. Foi, eu nunca tinha sido internado também. Foi, mas graças a Deus, né? Deus sabe que eu tinha medo. Não sei, eu acho que Deus fez sem furar, né? Não precisa furar, né? Minhas conversas aleatórias em fim de culto. Pra quê? Deus não... Se Deus quisesse que a gente fizesse exame de sangue, ele botava uma saidinha com um tubinho, tá ligado? Mas não fez isso, então não precisa fazer exame de sangue. E fora que Jesus fez exame de sangue... Não, brincadeira. Mas Jesus fez exame de sangue? Não fez. Então pronto, relaxa. Nem Jesus fez exame de sangue porque eu preciso fazer. Entendeu? Não, brincadeira, eu preciso fazer exame. Façam exames, galera. Façam exames. Eu comecei a fazer exame, tô até indo pro médico, bem direitinho. Pra sobreviver. Mas enfim, eu adoro esses cultos finais aleatórios. O ponto é, ame a Deus acima de todas as coisas, amém? E guarda o coração de vocês, pô. Será que vocês não precisam melhorar muito mais o seu relacionamento com Deus para depois botar um namoro, alguma coisa? Ou será que vocês estão tão insatisfeitos com a vida de vocês, vocês precisam ser felizes com um namoro, em vez de confiar e ser feliz com Deus? Amém? Então feche teus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. E Deus, em ti queremos colocar a nossa vida, a nossa fé, as nossas emoções, o nosso coração. Em ti, Senhor Jesus, queremos colocar as nossas expectativas, a nossa segurança e o nosso amor. Queremos te amar de todo o coração, alma, força e entendimento. E sermos satisfeitos em ti. Plenamente satisfeitos em ti. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então eu queria convidar você a ir para a sua conexão. Lá na sua conexão, compartilhar um pouquinho de verdade. Sabe qual é a pergunta? Se você está gostando ou não de alguém. Para que um possa ajudar o outro. Abram o coração, rasguem. Amém? E cuidem um do outro. Deus abençoe, lindos.